Bom, então eu vou falar sobre o exercício físico na saúde mental em idosos. Nós já sabemos que o exercício físico ele é capaz de promover alterações benéficas e significativas para a população idosa, seja por alterações em diversos sistemas, sistemas osteomiarticular, sistema cardiovascular, sistema imunológico. Mas e no sistema nervoso central? E no cérebro? Quais são as alterações que o exercício físico promove no cérebro, capazes de beneficiar as doenças mais prevalentes nos idosos, capazes de tratar as doenças ou até mesmo de prevenir as doenças? Então, eu trouxe os estudos epidemiológicos feitos no Brasil, mostrando duas doenças de maior prevalência na população idosa, que é a depressão e que é a doença de Alzheimer. A depressão é um transtorno psiquiátrico, com uma prevalência de 7 a 13% dos idosos brasileiros são diagnosticados com depressão maior. E cerca de 26% apresentam sintomas depressivos. E o Alzheimer, em torno de 7% são diagnosticados com Alzheimer. E um dado da Organização Mundial de Saúde interessante é que a cada 7 segundos surge um caso novo de Alzheimer no mundo, de demência no mundo. O interessante é que estudos de coorte prospectiva, estudos epidemiológicos, mostram que a prática de exercícios elas podem reduzir em 45% o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. E, em específico, a depressão, o exercício físico é capaz de aumentar em 49% a probabilidade de resposta ao tratamento. Então, nós começamos a investigar, em 2007, na literatura, os estudos de intervenção que fizeram exercício físico e viram a melhora dos sintomas depressivos em idosos. E nós observamos que havia uma relação inversa entre depressão e atividade física, ou seja, quem fazia mais atividade física tinha menor sintomas depressivos. E os estudos intervencionais mostraram uma melhora significativa dos sintomas depressivos naqueles idosos que fizeram exercício físico. Então, nós começamos o nosso projeto no Instituto de Psiquiatria, com exercício físico, exercício aeróbio, ou seja, esteira e bicicleta, e com treinamento de força em idosos com depressão e idosos com Alzheimer. E, primeiramente, nós começamos com o treinamento aeróbio, já um protocolo, desenvolvemos um protocolo em cima do Colégio Americano de Medicina Desportiva, e esses idosos eles faziam exercício 2 vezes por semana, em cerca de 30 minutos, numa intensidade moderada. E, antes disso, eles passavam por uma avaliação extensiva e específica, cardiovascular, sobretudo, mostrando que o consumo máximo de oxigênio para uma intensidade específica e até mesmo para liberá-los para a prática de exercício. E nós vimos, depois de 6 meses de exercício, uma melhora significativa nos sintomas depressivos. Em cerca de 40% dos idosos, eles apresentaram resposta, ou seja, ou seja, redução pela metade dos sintomas depressivos, e 90% apresentaram remissão. E 1 ano depois, com a continuidade do exercício, essa redução dos sintomas depressivos ela ainda se manteve significativa. Outro aspecto interessante foi a qualidade de vida, autorrelatada por esses pacientes, a partir de questionários, e eles mostraram uma melhora significativa na qualidade de vida em diversos aspectos físicos e mentais da qualidade de vida nesses pacientes. E nós não vimos essa alteração no grupo controle. O grupo controle ele continuava no tratamento, no hospital, porém sem exercício físico. Esse teste é o teste de levantar e ir, que é um teste de mobilidade, de capacidade funcional, aplicado pelo Senior Fitness Test. E nós vimos uma melhora significativa nesse teste que mensura a capacidade funcional.
E esse outro teste, que é o teste de sentar e levantar, quantas vezes ele consegue sentar e levantar por 30 segundos numa cadeira específica. Nós vimos também uma melhora significativa após um ano de exercício nesse teste de força de membros inferiores. E esses dois resultados mostram que há uma melhora no risco de perda funcional desses idosos com o exercício físico. Peraí. Bom, a partir daí nós desenvolvemos algumas questões. Então, um aluno, o Heitor Silveira, um aluno de doutorado do grupo, ele tentou resolver responder três questões. Outros tipos de exercício físico produziriam os mesmos resultados? O contato social promovidos por essa prática de exercícios, ela influenciaria significativamente a diminuição dessas respostas de sintomas depressivos? E o exercício físico teria o mesmo resultado que o tratamento farmacológico? A última pergunta nós não conseguimos responder, porque é eticamente proibido deixar o paciente que faz exercício físico sem um tratamento farmacológico. Então, sempre o grupo controle ele continua com seu tratamento farmacológico controlado, e o grupo exercício ele continua também com tratamento farmacológico, porém com o exercício físico. Então, nós randomizamos os pacientes para treinamento de força, treinamento aeróbio, esteira e bicicleta, uns exercícios sem intensidade, nos quais ele tinha um contato social, ele recebia a aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca, tinha um contato social, fazia alguns exercícios bem leves, sem nenhuma intensidade, e o grupo controle, que continuava lá recebendo seu tratamento farmacológico e somente as avaliações. A intervenção com treinamento aeróbio, ela se manteve da mesma forma, com o mesmo protocolo. E o treinamento de força, eles realizavam 5 exercícios nos equipamentos, com uma intensidade também moderada, intensidade, séries, repetições, totalmente controlados. E nós vimos, após 6 meses de exercício, uma melhora significativa nos sintomas depressivos dos idosos que fizeram exercício físico. E essa melhora foi mais significativa nos idosos que fizeram treinamento aeróbio. Os idosos que fizeram treinamento de força, eles apresentaram cerca de 11% de remissão dos sintomas. E os que fizeram treinamento aeróbio, eles remitiram, 44% remitiram dos sintomas. E a resposta, quer dizer, redução pela metade dos sintomas, foi observada em 44% e 55%. Aqueles que tiveram somente o grupo controle sem intensidade, somente fizeram um contato social, eles não tiveram uma melhora significativa, e o grupo controle também nós não observamos nenhuma resposta ou remissão com esse tratamento. Embora nós tenhamos encontrado uma possível diferença entre treinamento aeróbio e treinamento de força, um estudo de meta-análise publicado pelo esse mesmo aluno mostrou que não havia diferença na literatura entre fazer treinamento aeróbio e treinamento de força na redução dos sintomas depressivos, e ambos apresentavam uma melhora significativa nos sintomas depressivos a partir dos estudos publicados. Porém, nós observamos que na capacidade funcional, que é um aspecto também importante e associado com a grande sintomatologia da depressão, nós observamos que a capacidade funcional ela foi reduzida significativamente somente no grupo de treinamento de força, naquele teste de levantar e ir, que eu mostrei anteriormente, e no teste de sentar e levantar. Bom, esses foram os resultados com os pacientes depressivos. E os pacientes com Alzheimer? Os pacientes com Alzheimer, eles também participaram do mesmo protocolo de treinamento aeróbio em esteira, e nós vimos uma melhora significativa em diversos sintomas da doença. E um caso que chamou a atenção foi uma demência mista, e a idosa teve uma melhora significativa de todos os sintomas. Nós fizemos um estudo de caso clínico.
porque alguns pesquisadores mostram que não é tão apropriado para o idoso com uma demência vascular fazer exercício aeróbio. No entanto, nós vimos resultados significativos. E nesse estudo de revisão também, que nós publicamos, nós vimos que na literatura haviam diversos estudos com exercício físico e Alzheimer, mostrando melhora significativa em diversas funções cognitivas, de qualidade de vida, de humor nesses idosos. Porém, eles usavam atividade física e não exercício físico sistematizado. Nenhum usava, por exemplo, esteira. E nós fazemos exercício físico em esteira nesses idosos com Alzheimer. Todos são Alzheimer leve. Essa paciente ela já está em Alzheimer moderado, mas ela continua fazendo exercício físico em esteira, sem nenhuma ocorrência. Bom, e no cérebro? Essas foram as alterações da sintomatologia que são observadas na clínica, quando um psiquiatra ou psicólogo avalia os idosos com Alzheimer, com depressão. E nós queremos observar o que aconteceria no cérebro. De primeiro momento, nós usamos a eletroencefalografia, que o eletroencefalograma é um equipamento de custo barato e simples, com uma boa resolução temporal, porém uma baixa resolução espacial. A primeira variável do eletroencefalograma que nós observamos é a assimetria interhemisférica. É a ativação de um lado do cérebro em relação ao outro lado do cérebro. De acordo com os estudos de mais de 20 anos na literatura, essa assimetria interhemisférica associada com o humor. Então, parece que os indivíduos depressivos eles apresentam uma menor simetria frontal devido à maior atividade do córtex pré-frontal direito em relação ao córtex pré-frontal esquerdo. E, no caso da assimetria parietal posterior, eles apresentam uma maior assimetria parietal. E todos esses estudos eles foram vistos em jovens e adultos. Nós, então, comparamos idosos depressivos com idosos saudáveis e não vimos essa assimetria frontal, uma diferença significativa nessa assimetria frontal entre esses dois grupos. Mas nós vimos que uma maior assimetria parietal nos idosos depressivos, corroborando com a literatura. E o que foi interessante é que, após um ano de exercício físico, houve uma alteração nessa assimetria parietal, reduzindo esse possível marcador da doença ou associado com a sintomatologia da doença. A outra variável que nós investigamos é a frequência média do eletroencefalograma, que está bem associada com o fluxo sanguíneo cerebral, através de estudos com tomografia, ou vendo o fluxo sanguíneo cerebral regional. E nós vimos uma menor frequência média em idosos depressivos, comparados a idosos saudáveis, e um aumento da frequência média com a prática de exercícios. E com os idosos saudáveis, será que essas alterações elas são específicas da doença, mas qual a contribuição do envelhecimento? Então, nós resolvemos comparar idosos jovens com os idosos saudáveis com os jovens saudáveis. Então, nós submetemos um grupo de idosos a um exercício em bicicleta e medimos o eletroencefalograma antes e após o exercício, e os jovens também. Nós demos um passinho a mais, fazendo a tomografia eletromagnética de baixa resolução a partir dos dados da eletroencefalografia. Esse método, chamado Loreta, é uma análise tridimensional dos geradores neuronais, capazes de mostrar qual é a alteração que está acontecendo com o eletroencefalograma, com a atividade cortical. Então, nós vimos, entre esses grupos de jovens e esses grupos de idosos, um aumento da atividade do córtex cingulado anterior e posterior somente em jovens. E nós vimos também, através das escalas que eles preenchiam de humor, que os jovens eles tiveram maior alteração no humor positivo em relação aos idosos. E os idosos eles não tiveram nenhuma alteração significativa nessa avaliação de imagem. Ambos os grupos eram ativos, eram praticantes de exercício físico.
Bom, e quais são essas alterações cerebrais? Qual o cuidado que nós podemos ter com o exercício físico com idosos, já que eles possivelmente têm alterações cerebrais e que e o exercício físico poderia modular isso? Então, eu trouxe um dos estudos que a gente poderia levar isso até para a prática, saindo um pouquinho do humor e indo para a cognição. Os estudos mostram que os idosos eles não são tão eficazes quando fazem uma dupla tarefa, sendo, por exemplo, uma tarefa motora e uma tarefa cognitiva. Isso está totalmente associado com as atividades de vida diária, como, por exemplo, atravessar um sinal de trânsito e contar e ver em quanto tempo que aquele sinal de trânsito vai abrir ou não. Ou seja, a atividade de duas tarefas, motor e cognitiva, ao mesmo tempo. Então, nós submetemos os idosos ao exercício físico, e, nesse exercício físico, eles teriam que fazer um teste cognitivo de memória de trabalho. E nós vimos que os idosos saudáveis, eles apresentavam, sim, um déficit no desempenho cognitivo ao realizar o exercício físico, enquanto os jovens não apresentaram essa diferença significativa, e nem os idosos depressivos. Mas os idosos depressivos eles já tinham um déficit cognitivo inicialmente, como se já tivesse ruim e não tivesse tão quanto piorar. Bom, falei muito rápido, mas concluo que, a partir desses resultados, nós podemos ver que o exercício físico reduz os sintomas depressivos em idosos diagnosticados com depressão, que o treinamento aeróbico pode produzir resultados diferentes comparados ao treinamento de força. E ele foi capaz também de reduzir significativamente os sintomas de idosos com Alzheimer. O exercício físico também produz alterações corticais, vistas através do eletroencefalograma, que poderia alterar os padrões observados característicos da doença, da depressão. Poderia promover alterações distintas entre jovens e idosos. E essas alterações causadas pelo envelhecimento, elas podem prejudicar o desempenho da dupla tarefa. Então, é importante observar a execução de duas tarefas no idoso. Essas são as nossas futuras pesquisas. Nós já estamos fazendo outros estudos com neuroimagem, dando um passo maior, fazendo com ressonância magnética, vendo análises hormonais, usando outros tipos de exercícios, avaliando atletas e jovens. Nós acreditamos que ainda nós somos uma criança observando essas alterações no cérebro com o exercício físico, porém, já observando resultados tão bons e com um projeto com duas doenças super prevalentes no idoso e vendo resultados tão significativos para o dia a dia deles. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Esse é o grupo que eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, e agradecer às instituições que suportam financeiramente o nosso projeto. Obrigada.